Lição 156 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Caminho com Deus em perfeita santidade. A ideia de hoje apenas declara a simples verdade e faz com que seja impossível o pensamento do pecado. Promete que não há causa para a culpa e, sendo sem causa, ela não existe. Ela decorre com segurança do pensamento básico, tão frequentemente mencionado no livro-texto. Ideias não deixam a sua fonte. Se isso é verdadeiro, como podes estar à parte de Deus? Como poderias caminhar pelo mundo sozinho e separado da tua fonte? A gente comentou nos últimos exercícios sobre o que seria essa santidade que o livro nos coloca. Então, estar santo, ser santo, estar em santidade é estar uno com a nossa verdade. E aí ele cita aqui uma das principais frases do livro. Ideias não deixam a sua fonte. Ou seja, e depois ele completa que nós nunca deixamos a nossa fonte. Ou seja, somos uma ideia de Deus. Nós somos parte, uma emanação de uma mente criadora universal. Então vamos entender Deus como uma grande energia que tudo cria, uma grande energia que dá vida a todas as manifestações. Então, onde quer que a gente encontre uma manifestação, ela tem uma base, ela tem um cerne, ela tem uma energia criadora, que a gente chama de Deus, essa fonte de criação de tudo. Então, nós somos uma ideia, uma expansão dessa fonte. Eu tive uma percepção ontem, antes de dormir, na prática do exercício, né? Eu fiz a prática e fiquei meditando um pouco sobre a minha vida pessoal, agradecendo muito a tudo que eu venho redescobrindo, com o que eu venho relendo, né? E todas as transformações internas que eu vejo constantemente acontecendo em mim, como uma estudante do Um Curso em Milagres, como uma estudante do material do 7, desse novo material dos Pleiadianos, que não sei se já vai estar no canal quando esse vídeo for no ar, mas é uma energia que me acompanha já comentei com vocês, desde que eu sou novinha, que eu venho estudando. Então eu estava assim, num estado de graça, pessoal, vivendo todo esse momento, sabe? Num estado meditativo, vivendo essa energia. E aí me veio uma percepção que para muitos pode parecer tão simples, mas eu vou compartilhar porque foi algo tão forte que eu senti, que sabe quando você vai dormir sorrindo? Eu tava pensando, né? E eu sempre, principalmente quando eu comecei com o Curso em Milagres, isso sempre reforçou muito em mim. Eu comecei com essa ideia como estudante e ressonante do professor Hélio Couto, vocês sabem também, que já há anos que eu passei anos na minha vida pedindo nas minhas ressonâncias que seja feito só o que a minha centelha gostaria, que acha que o que é bom ser feito na minha vida, né? Então eu sempre tive isso, assim. E aí eu, apesar de bater a cabeça, né? Mas assim, a intenção sempre foi essa, de uns anos pra cá. E aí nesse estado meditativo, eu tava agradecendo e dando, né, a centelha, falando, olha, eu não quero mais, eu não penso mais sozinha, isso já é fato na minha vida, eu não quero mais criar com a mente errada, vamos colocar aqui nos termos do Zen, eu quero estar sempre 100% focada e ligada à minha mente certa, que a minha centelha venha e faça a sua vontade, que faça com que eu siga o propósito dela. E aí me veio uma percepção, nós somos a nossa centelha. Não sei se vai fazer sentido para alguns, mas a gente imagina uma centelha, quando a gente imagina o Espírito Santo, a gente imagina uma força super poderosa, super incrível, que um dia a gente vai chegar lá, que um dia a gente vai encontrar com essa força e se unificar com essa força. Mas aí eu fiquei pensando, se essa é a nossa mente certa, se nós nunca deixamos a nossa fonte como ideia do nosso Pai, né, que somos, então, o que está de errado nisso aqui? Aí eu lembrei do ego, eu falei, puxa, o que seria a Fernanda sem o ego que eu criei? E aí me veio a percepção, pessoal, sem o ego, nós já somos a nossa centelha. Então não é que a gente tem que percorrer o caminho para subir o degrau e alcançar. Não,
A gente só tem que limpar as ideias erradas que a gente mesmo criou. Sem o ego, nós já somos a nossa centelha divina. Sem a ilusão do ego, nós já estamos uno com o nosso Cristo, com o nosso Criador, porque a gente nunca se separou. O ego é que criou essa ideia de separação. Mas em verdade, nós já somos. Tudo é. Então isso fez, nossa, fez tanto sentido. Eu sei que muitos já, tá bom, a gente sabe dessa teoria, mas é o que eu sempre falo, né? Quando a gente sente aquilo bateu assim, me trouxe uma paz, e aí eu começo a pensar, não, então a minha afirmação de hoje, eu já sou minha centelha. A minha afirmação a partir de agora é que eu não perca mais tempo com as ilusões do ego, porque eu já sei quem eu sou. E é esse quem eu sou que eu descobri, que eu senti, é o que eu vou ser para sempre, onde quer que eu esteja experienciando uma vida física. Então muda um pouco, né? Quando a gente às vezes coloca, que nem nesse segundo livro, que também já deve estar no ar aqui no canal, do Gary Renard, o mesmo autor do Desaparecimento do Universo, A Sua Realidade Imortal, ele fala uma frase também que eu falei, nossa, faz total sentido. Não é que nós somos espírito em um corpo físico. O nosso corpo físico está na nossa mente. Então tudo é uma projeção da nossa mente. Então às vezes muda, né? Às vezes um sentido diferente, que você olha para uma frase que você já tem estudando aquela frase, você já... Então por isso, pessoal, que é muito importante vocês lerem também o livro, ou escutarem o áudio, né, os áudios do livro, mas lerem na íntegra, porque cada um de nós, assim, a gente vai tendo essas percepções que eu acredito que não vai ser vendo nos meus vídeos aqui que vocês vão ter isso, mas vai ser sozinho, vocês com vocês mesmos, estudando o livro-texto, estudando os livros de exercícios e também demais materiais que a gente tem aqui no canal, que vocês sabem que eu coloco aqui no ar os livros que mais me marcam e que me trazem transformação. Mas não deixem de ler os livros também, para vocês terem essa experiência, sabe? De tipo, nossa, é verdade, isso faz sentido. Porque aí a mudança acontece. Vamos lá. Não somos inconscientes dos pensamentos que apresentamos em nosso currículo. Para ser verdadeira, a verdade tem que ser verdadeira do início ao fim. Não existem meias verdades. Não pode contradizer-se, nem dividir-se em partes certas e incertas. Não podes caminhar pelo mundo à parte de Deus, porque não pode ser sem Ele. Então, o que a gente achou que criou a parte de Deus, não existe. Então, apaga o ego e acende a centelha. Na verdade, apaga o ego que a luz da centelha brilha, né? Porque acesa ela sempre esteve. Ele é a tua vida. Onde estás? Ele está. Essa vida tu compartilhas com ele. Não pode existir a parte dele e viver. Tudo que tem vida, tudo que vibra, é criação de uma só fonte, de um só Criador. Como essa vida vai estar experimentando, se ela quiser ficar presa no ego, é uma opção dela. Lembra dos exercícios anteriores? A nossa salvação é uma decisão nossa. Há em ti uma luz que não pode morrer, cuja presença é tão santa que o mundo é santificado por tua causa. Todas as coisas que vivem trazem dádivas a ti e as ofertam aos teus pés com gratidão e júbilo. O perfume das flores é a dádiva que te oferece. As ondas curvam-se diante de ti. As árvores estendem seus braços para proteger-te do calor e depositam as suas folhas no chão diante de ti, para que possas caminhar no macio, enquanto o vento amaina e vem a ser um sussurro em torno da sua santa cabeça. Essa parte, ela traz até algo maior do que a gente imagina, pessoal. Se vocês já estudaram o material do Sete e o material desses livros da Bárbara Marciniak, que eu vou estar colocando no ar, dos Pleiadianos, vocês vão ver o quão importante é a nossa conexão com o nosso planeta. Além da gente reconhecer de onde a gente veio, dessa nossa fonte criadora, a gente tem que, pessoal, percorrer o quão importante é a gratidão que a gente tem que ter pelo nosso planeta Terra, pela nossa mãe Gaia. Tudo é muito maior do que vocês imaginam. Cada ser vivo
seja uma planta, seja um animal, sejamos nós, cada um de nós temos uma frequência, uma emanação. Tanto que hoje a gente encontra, não sei se já viram na internet, aqueles aparelhinhos que vocês colocam, a gente conecta numa planta, e ela capta uma frequência e ela codifica essa frequência em sons. É um barato isso. Depois vocês dão googlam isso daí, no Instagram tem também. Você coloca numa planta, a planta ela está emitindo uma frequência, esse aparelho codifica essa frequência e transforma numa música. É incrível. Então todos nós temos uma frequência, a natureza emana a frequência dela. E quando a gente se harmoniza com isso, quando a gente tem gratidão e respeito por essa força, a gente entra de volta no ciclo da vida, no ciclo, na emanação dessa vida, nesse poder de criação. A gente fala tanto da energia Kundalini, a energia Kundalini está nessa nossa harmonização com o planeta Terra. Então se a gente quer criar, se a gente quer expandir em alegria, se a gente quer sentir alegria, a gente tem que estar uno com isso. O Hélio Couto tem muito nas palestras dele, quando ele fala que cada civilização, é importante que cada civilização tenha o teu mito, né? Que mito aquela civilização segue? Ele fala muito isso. Porque quando nos foi cortada essa nossa comunhão com o planeta Terra, a gente perdeu o nosso poder. A gente deixou de se ligar nessa fonte criadora. Porque quando eu me ligo com a gratidão, quando eu me ligo em comunhão com a natureza, eu me ligo em comunhão com a vida, com a força criadora de tudo. A gente se une em uma só energia. Então faz parte também da nossa unificação com o nosso Criador, a nossa unificação e respeito com Gaia, com a nossa Mãe Terra, com o nosso planeta. O passado se foi, com todas as suas fantasias. Essa já não tem mais, essa já não te mantém mais preso. A aproximação de Deus está próxima. A gente se aproxima e a gente transforma o que hoje é essa frequência ilusória que a gente vive, essa que muitos gostam de chamar de Matrix, né? Essa coisa pesada que a gente vive, a gente tira essa ilusão e a gente se reconecta com a realidade da qual nós somos criados para experimentar. Esse mundo ilusório que a gente vive, que é esse mundo de ilusão que a gente vive, que é esse universo que não existe, porque ele não está criado com Deus, mas existe um universo, existe uma vida para nós vivermos a nossa individualidade, que ela é criada una com a fonte criadora. Tá? Então não é deixar de ser, é se unir com o que é de verdade real para a gente viver. Quem caminha comigo? Essa questão deveria ser feita 1000 vezes por dia, até que a certeza tenha posto um fim à dúvida e estabelecido a paz. Deixa que a dúvida cesse no dia de hoje. Deus fala por ti, respondendo a tua pergunta com estas palavras: caminho com Deus em perfeita santidade. Eu ilumino o mundo, ilumino a minha mente e todas as mentes que Deus criou unas comigo. Então nós vamos pedir essa unificação. Pedir para silenciar o ego, para que venha a verdade da qual a gente foi criada para experimentar. Una-nos com nossos irmãos, una-nos com a nossa natureza maravilhosa, com o nosso planeta. Una com a energia que nos criou e da qual nós estamos sempre conectados, porque somos uma parte dela. Boa prática.